TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um Toró de Parpite. Uma conversa, um bate-papo. Todo domingo à noite a gente apresenta aqui na TV Resende Web informações de interesse da comunidade, informações de interesse de todas as pessoas. E é o nosso Toró de Parpite aqui na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende, né? O assunto de hoje é de absoluto interesse de todos, principalmente dos servidores públicos. Nós vamos falar do Imprevi, da aposentadoria, do sistema previdenciário da Prefeitura Municipal de Nova Resende, né? É um assunto muito importante, é um assunto de aposentadoria que depende da vida futura das pessoas, das condições. A pessoa trabalha a vida inteira e depois precisa ter uma garantia no futuro. Interessa para todos os servidores públicos, mas interessa para o comércio, interessa para as famílias, interessa para todo mundo. E a gente convidou para vir aqui uma pessoa que trata disso há muito tempo, que conhece profundamente e que está hoje numa posição estratégica em Nova Resende, que é o vereador e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Roberto Guelli. Muito obrigado, Roberto, por você ter vindo aqui nessa conversa aqui. Obrigado eu, Luiz. Boa noite a todos. Estamos aqui, vamos conversar, vamos trocar umas ideias, umas informações sobre esse problema que nós temos que enfrentar. Tá certo. Estou à disposição. Roberto, você, eu já falei na abertura, você é vereador, né? Vereador eleito aí, foi o mais votado na última eleição e vai ter que votar esse projeto lá na frente na Câmara. E por outro lado, e você é da base do governo daqui, quer dizer, você tem a ligação com a administração atual. E na outra ponta, você é o presidente do Sindicato dos Servidores. Você acha que essa mudança, essa alteração precisa ser feita? Vamos começar com isso aqui. Então, há anos eu brigo por isso. Em 2019, foi a primeira vez que eu usei a tribuna da Câmara para tratar sobre isso. Como presidente do sindicato? Como presidente do sindicato. Estive lá, usei a tribuna e clamei por reunificar os fundos. Porque ele foi dividido em 2010... E no início, naquela época, ele não teve problema, mas de uma altura para frente está dando um prejuízo, um gasto enorme para a administração, e esse gasto reflete diretamente ao nós servidores. Então, hoje está sendo feito um aporte financeiro mensal de R$580 mil. A prefeitura põe todo mês isso. Isso. Então, pelos estudos do atuário, o atuário, eu gosto de falar que ele é o médico do Instituto. Ele que passa a receita para manter a saúde do Instituto. E essa receita tem que passar um aporte financeiro de R$580 mil. Esse dinheiro é tirado da receita do município, repassada para o Instituto, e esse percentual de R$580 mil, que em 13 meses, os 12 meses mal 13º, chega a beira 8 milhões por ano. Esse dinheiro é integralmente retirado do percentual de gasto com a folha de pagamento. Então, isso dá um prejuízo enorme para os servidores, porque a prefeitura não dá uma valorização digna para várias categorias, ele muitas vezes não repõe o servidor que aposenta, e aqueles profissionais, principalmente de nível superior, nível médio, que tem um salário melhor na região, chega aqui e tem um salário bem pequeno, um salário inferior, por causa que o município vive no limite do gasto com o pessoal. Não, quer dizer, o que a lei permite, o município está no limite. Não pode dar aumento, não pode contratar mais gente, é essa a situação? Isso. É essa a situação. E o que a gente tem visto é que, de alguns anos para cá, seja setor de limpeza, seja setor de serviços gerais, os servidores que estão se aposentando não estão sendo repostos. Por quê? Eles vão para o Instituto e aí aumenta o aporte. Toda vez que sai um aposentado, ele vai e o município continua pagando ele
como inativo. Então, esse está virando um monstro para o município. Isso aí atrapalha demais. Se fosse o INSS, seria bom demais. Muitos municípios que têm o INSS como uma previdência, ele aí não tem a preocupação, o município não tem que fazer o aporte, mas foi criado Faz só o recolhimento. Só o recolhimento da parte patronal e da parte do servidor. Agora, já no nosso caso, o município tem que complementar o que falta. Isso causa uma injustiça, uma dificuldade na administração muito grande, e eu estou defendendo isso há muito tempo. Nós temos que enfrentar esse problema, e essa semana nós tivemos uma audiência pública na terça-feira, na Câmara Municipal, o atuário veio apresentar. A TV Resende botou no ar ao vivo. Ótimo, então isso aí foi muito bom, e a gente convidei várias vezes os servidores. Quem foi ou quem assistiu na Resende Web teve a oportunidade de ver que não é um monstro igual se espalha, que igual se informa por aí. Nós temos que fazer essas mudanças. E essas mudanças ainda nós conseguimos fazer, se não depender de uma lei federal, a gente consegue fazer ela de uma forma mais branda, para não retirar direitos igual já existe na Previdência própria, no INSS. Então nós conseguimos dar um alívio maior para os servidores efetivos se nós aprovar ela nesse momento. E além de aliviar a administração, que esse 580 mil para informação, ele equivale a 9,47% dos 51,3%, que é o limite prudencial de gasto com a folha. Então, 9,47%, se nós diminuir isso pela apresentação do atuário, que volta para em torno de 70 mil, ele ajuda drasticamente, de uma sobremaneira, a administração, e aí cria mecanismo para o sindicato estar dialogando com a administração e estar buscando melhorias para essas categorias que ainda não têm um piso digno, um salário digno. Roberto, o que eu ouvi é o seguinte, é que em setembro desse ano, de 2025, houve uma tentativa na Câmara dos Deputados de aprovar uma lei passando para o INSS, tudo. E os deputados, a pedido dos prefeitos que estão nesse sistema, pediram para não passar, porque se acontecer de aprovar essa lei, vai ser muito pior, porque aí os pedágios são mais longos, é a mesma regra, 10 anos, 8 anos, é isso? Tá certo meu raciocínio? Com certeza, isso aí é isso que nós precisamos evitar. Então, hoje, aquele servidor que trabalhou em outros municípios, trabalhou carteira assinada no regime geral de previdência e vem trabalhar para o município, com 5 anos, 10 anos, ele já está aposentando. E isso pesa demais. Contribui pouco e recebe tudo. Isso. E o que nós estamos oferecendo é uma forma assim, mais razoável, né? Criar uns critérios, dar alguma coisa melhor do que a Previdência dá, mas se for aprovado igual teve na iminência de ser recentemente, e ainda tem vários projetos... Não é a primeira vez que acontece isso. E tem vários projetos no Congresso que pode ser votado a qualquer momento. Eu não creio que será votado nesse ano e nem o ano que vem, por ser ano eleitoral, mas passou a eleição, seja quem for o presidente, a tendência é vir com uma como se diz, com uma medida mais drástica e vai afetar todos os servidores. Se a gente aprovar da forma que foi apresentado terça-feira, e quem teve a oportunidade viu, é uma forma mais branda, e isso vai resguardar muitos direitos. E é isso que a gente luta. Eu, como presidente do sindicato, como servidor e como vereador, a minha luta é constante. E eu vou sempre estar atento a essas necessidades. Eu cobrava na administração anterior e cobrei nessa, e está indo para um caminho que o Itamar já percebeu, que não é opção que nós temos necessidade, obrigação de resolver isso para não perder a qualidade do serviço, ótimo serviço que a saúde é feita no município, que a educação é feita, setor de estrada, a limpeza está deficitária, mas justamente por falta dessa reforma... Agora já melhorou. Vai melhorar mais. O que melhorou foi a coleta, mas a varreção ainda deixa a desejar.
Ô Roberto, e as pessoas que estão perto de aposentar, porque parece que tem gente que está perto e está preocupado, tem um pedágio garantido nisso, né? Vai ter um tempo que eles vão poder receber todo o direito dentro desse tempo. Tem um pedágio lá, né? Então, isso aí já é fruto de negociações do sindicato. Tão logo a gente teve uma reunião de todos os vereadores que foram convidados, o Itamar, a apresentar esse estudo do atuário, eu já comecei Explica o que é o atuário. O atuário é o profissional qualificado para fazer o estudo contábil e financeiro do Instituto, para ele ver a saúde do Instituto. Então, ele vai passar se precisa aumentar a alíquota, se precisa fazer um aporte financeiro, se pode diminuir alguma coisa. O que ele leva em consideração? Ele leva o recurso que tem lá hoje aplicado. É uma empresa privada que trabalha para isso. Licitada. E no caso que eu vi lá, esse que veio aqui faz para 150 prefeituras, inclusive prefeituras grandes, e muitas que já fizeram esse processo. Então, e aí ele leva em consideração o estudo dele em cima do recurso que existe no Instituto, com as aplicações, o recurso que entra mensal e a idade de cada servidor. Então, se a gente vai envelhecendo, a maior parte dos servidores estão envelhecidos na prefeitura, vai precisar mais dinheiro porque logo estamos aposentando. Ou, se tem mais jovem, então a necessidade diminui. Então, esse estudo é feito permanentemente e o Ministério da Previdência cobra essas informações. Então, o prefeito tal vai fazer de tal forma que vai pegar o dinheiro, vai diminuir a transferência, vai diminuir o aporte, impossível. Porque o Ministério da Previdência, ele tem um departamento, uma parte própria lá que vigia permanentemente o Instituto. E o Ministério da Previdência tem que aprovar tem que aprovar essa mudança feita aqui. Depende da aprovação disso. Isso. Então, o que está em pauta hoje é a reunificação do Instituto, que é unir o fundo que não tem dinheiro com o que tem 80 milhões e tem um superávit de quase 30 milhões. Então, ele vai reunificar os dois fundos. Mas, além da reunificação, nós vamos fazer uma reforma mais branda do que a que foi feita em 2019, com a emenda 103. Então, em 2019 foi feita essa reforma da Previdência e ela já está valendo, já está valendo desde 2019. Agora, para nós vamos adequar a legislação municipal à emenda de 103, que foi aprovada em 2019, e ela vai dar um fôlego, que foi o que eu estava dizendo. A negociação do sindicato com o prefeito, que ele deu a oportunidade para a gente falar com o atuário, de dar 3 anos de carência. Então, quem tiver faltando 3 anos para se aposentar, ele vai usar as regras atuais e nos próximos 3 anos ele pode usar isso. Ou aquele que já tem o direito de aposentar também, ele vai usar, que nós usamos como direito adquirido, ele vai usar as regras vigentes. E quem for faltar mais de 3 anos para aposentar, ele vai poder pagar um pedágio. Então, se faltar 4 anos, ele vai ter que pagar mais 50%, ele vai trabalhar 6. Se faltar 10, ele tem que trabalhar 15. Mas não necessariamente seja a exigência dos 50. Ele ainda tem as possibilidades de contar o ponto que vai somar a idade com o tempo de serviço e vai... em cada caso, vai ser usado esse percentual. Tanto para os segurados especiais, professores, que é com 5 anos a menos, quanto os servidores gerais, que é essa pontuação. Mas aí o projeto ainda não chegou para nós, mas ele está próximo de chegar, e eu vejo agora, a partir de terça-feira dessa audiência, Luiz, uma tranquilidade dos servidores. Hoje eu tive a oportunidade de falar com 2 vereadores, vi até a tranquilidade de falar, vereadores até da oposição, que eles tranquilizaram com essa audiência, porque viram que é necessário essas alterações e o prejuízo não é aquilo que se informava, que passava para os servidores, para a população. É um negócio necessário, o município vai ter um fôlego maior, ele vai poder colocar mais servidores aonde está faltando, naquele setor que está faltando. A gente vê, tipo assim, o laboratório do hospital,
Ou se pudesse pôr mão bioquímico para fazer mais exame, ou ficar lá plantões. Mais um cara para radiografia. Uma radiografia, etc. Vários setores, limpeza pública, vários gari, serviços gerais para varrer as ruas. Então, isso tudo vai resolver. E o que eu percebi a partir daí também, e que eu tenho cobrado como presidente do sindicato, é que o prefeito imposte, faz essa nomeação de aqueles servidores contratados que estão classificados em concurso público. Então, o Itamar já acenou que isso vai ser feito. Vai ter um concurso público? Não, o concurso já existe. Quem já participou do concurso e o concurso foi prorrogado, ele vai até 2026, todos aqueles que estão classificados naquele concurso, o município precisa. E eles foram contratados hoje? Eles estão contratados. Recolhe para o INSS. Tá. Então, essa é uma demanda que nós vai entrar dinheiro com esse pessoal. Isso, já vai entrar e isso já vai... A saúde do Instituto já vai melhorar. Sei. Então, é muita gente, Roberto? Eu não sei informar ao certo, mas é assim de 20 pessoas para mais. Sei. Que eu tenho conhecimento. Não tenho os números exatos, Sei. mas é de 20 a mais. Então tem monitora, tem professora, tem motorista, são os que mais demandam, que mais demandam contratação no município são esses. Mas isso vai ajudar. Então vai fortalecer o Instituto e vai criar um vínculo maior, porque o servidor que entra, que é efetivo, ele vai ver que o Instituto é necessário, é bom. Tem prefeituras próximas daqui, eu conversei com gente de prefeituras, e tem pessoas que me disseram, eu não tenho garantia que eu vou me aposentar. Pelo que eu entendi ali, essa garantia, essa mudança garante muito mais o futuro, estabelece garantia para os próximos 60, 80 anos, pelo que eu vi lá, de que não tem risco nenhum nas condições atuais. Sim, o que a gente vê, Luiz, é que o atuário dá esse suporte também. O estudo dele abrange essa parte. Por quê? Ele consegue visualizar quanto tempo os contribuintes de hoje vão poder trabalhar e depois de aposentado, quanto tempo que eles vão sobreviver e a saúde do Instituto para pagar eles. Então, mesmo, muito embora direito adquirido, não vai ter problema algum. Se o Instituto faltar algum dinheiro, toda vez vai ter a obrigação do município passar como aporte financeiro para pagar, porque quem tem direito adquirido, aposentou, não vai perder esse direito de forma alguma, seja qual previdência for no país, isso é direito. Direito. Constitucional, então, causa pétrea. Isso, ninguém mexe nesse direito. Então, aquela dúvida, se não mexer agora, como é que vai ser feito e tal? Não, nós temos que mexer. Nós temos que encarar esse problema. Ele já foi feita uma tentativa um tempo atrás, a Resende Web acompanhou, eu como presidente do sindicato acompanhei, e foi aprovado na Câmara. Não era do jeito que o sindicato queria. Eu queria uma reforma, eu queria a reunificação e eu queria uma participação mais ativa, que a gente não tinha liberdade naquela época, liberdade de negociar com o prefeito. Então, a gente só mandava ofício, não tinha resposta, fazia uma pergunta, não tinha, queria negociar, então era fechado, era blindado. Hoje não, o Itamar dá essa liberdade para nós e mesmo assim, eles mandaram a proposta, foi aprovado na Câmara, mandaram para o Ministério da Previdência e o Ministério viu que aquele trabalho não estava adequado para ser aprovado. Por isso, não é que o sindicato foi contra e aquilo não pôde ser feito, agora vai ser. Não. Todos, mesmo com a posição contrária do sindicato, ele foi aprovado, foi encaminhado para o Ministério da Previdência e foi negado. Então, aquilo que o atuário e o Instituto fez naquela época não pôde ir para frente, não pôde estancar aquele vazamento. Hoje, nós temos condições de fazer a aprovação e o município mandar isso para o Ministério da Previdência. Eu até me comprometo com os servidores, comprometo com a administração. Se for preciso, eu estarei lá em Brasília. Vou procurar o Ministério da Previdência para a gente agilizar isso, porque da forma que está, não dá. Você tirar 600 mil, 580, quase 600 mil mês...
TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Esse dinheiro que sai da administração, Roberto, ele sai com uma obrigatoriedade de ser usado para mão de obra, para a contratação, ou pode ser feito o uso dele? Tem como fazer um acordo para que parte desse dinheiro seja usado em aumento salarial, em novas coisas? Então, novas contratações, regularização de salário? Esse é o lado bom. O Itamar ouve a gente. Então a gente consegue sentar com ele e dialogar. A esposa dele é servidora, e ele tem um vínculo forte com os servidores. Então, a gente percebe que ele vai olhar com bons olhos para uma fatia dessa economia ser revertida para os servidores. Eu tenho convicção, tenho certeza de que nós vamos ter a porta aberta para isso. Mas obrigatório, Luiz, não é. Por quê? Porque esse dinheiro está saindo, ele está saindo como obrigatório. Ele vai das contas municipais, da receita municipais, que o município tem N obrigações, né? Saúde, educação, estrada, limpeza, pagar os servidores é uma delas, tira desse montante e coloca no instituto. E, então, parando agora, diminuindo isso de 600 mil para 70 e poucos mil, essa diferença ele pode usar no que quiser. Mas só que agora, com isso, a administração, nem o Itamar, nem os outros, não vai ter aquele argumento, nós não podemos rever a situação dos servidores porque nós estamos no limite. Então, o limite vai cair um pouco. Então, nós vamos ter a oportunidade, a liberdade de negociar. Roberto, uma pessoa que está trabalhando há 20 anos, 15 anos, 22 anos, 19 anos, 13 anos, você garante essa pessoa, do ponto de vista com essa mudança garante que não vai ter risco nenhum de aposentar, independente do tempo que ele vai ter de aposentar daqui para frente? Acho isso muito importante, dar uma tranquilidade para as pessoas. Sem dúvida. Quem é efetivo, quem contribui para o IPREVIM, quem está lá, vai continuar, vai até se aposentar, ou se vier a falecer, o seu cônjuge vai receber a pensão também, ele pode ficar tranquilo que não vai ter prejuízo algum. Isso aí é garantia, é direito adquirido, ele vai ter todas as garantias. Tanto é que o atuário cuida do Instituto para esse fim, para não deixar faltar recurso na hora que precisar. Agora, o único prejuízo que pode acontecer é aquela pessoa que foi entrada agora para frente. Eles já vão entrar pegando a regra nova. Então vai demorar mais para aposentar. E quem tomar posse a partir da vigência da lei, ele não vai ter 3 anos para se aposentar, ele não vai poder pagar hospedagem. Porque tem gente que entra com 50 e poucos anos lá, tem gente aposentando lá com 8 anos de trabalho, 7 anos de trabalho. Tem casos aqui. Nós temos casos aqui na Bahia. O cara passa no concurso, exige. E já tem o tempo e vai lá e se aposenta. Então, isso para os futuros servidores que vão se empossar, eles não vão ter as garantias e os direitos que os que estão hoje têm. Eles vão ter um tempo maior. Então, 62 anos mulher, 67 homem, 5 a menos se for professor, para os futuros. Então, isso é isso que mostra que o Instituto não depende do aporte. Por quê? Porque os futuros que vão entrar no município vão se aposentar mais longe, vão contribuir mais tempo, vão fazer a sua poupança durante um tempo maior. E com esse dinheiro, aí não depende do aporte. Essa questão é muito importante pelo seguinte, porque a Previdência, a base da Previdência, quando foi criada, a média de vida no Sudeste, onde nós moramos, era de 62 anos, entendeu o negócio? Lá em 1900 e pedrinhas. Hoje, nós vivemos no Sudeste, aqui, Sudeste compreende São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, nós estamos tendo vida média de 82 anos, quer dizer, as pessoas aposentavam, viviam pouco, morriam muito próximo da aposentadoria,
vivia um pouco como aposentado. Hoje, a pessoa vive muito como aposentado. Esse é uma conta que precisa fechar lá na frente, precisa mudar esse processo, né, Roberto? Com certeza. Isso aí por isso que a Previdência lá em cima, lá o INSS, já fez essa adequação, vê que se não fizer essas mudanças, o país quebra, o Brasil quebra. Isso é no mundo, viu? Esse problema é um problema mundial. Todo o primeiro mundo lá, a Suécia, a Finlândia, está toda, na Dinamarca, a Estônia, Nova Zelândia, os primeiros países estão todos discutindo essa questão. E é por esse motivo que a gente tem que adequar. Então, o INSS adequou, vários municípios já fizeram isso, nós temos que fazer a nossa parte também agora. Tá, amanhã pode ser um parente meu, um amigo meu que vai tomar posse na prefeitura, mas ele já vai entender que se ele ficar na iniciativa privada, se ele for contribuir para o INSS, é dessa forma, e no IPREVIN também. Então, os que estão hoje estão garantidos, os que estão efetivos hoje estão mais garantidos, mas às vezes que tem que pagar alguma coisa de pedágio, esperar um tempinho a mais, mas eles têm algumas garantias. Isso aconteceu, Luiz, na reforma de 2003. A gente teve até discussão no início do ano lá na Câmara, muita discussão a respeito disso, da questão da paridade e da integralidade. Em 2003, o governo da época foi obrigado a fazer uma reforma previdenciária, primeiro ano do Lula, foi obrigado a fazer essa reforma previdenciária. Por quê? Porque o servidor estava recebendo de forma paritária, que é os da ativa, recebeu os aumentos que os da ativa têm, os aposentados têm. Então, quem tomou posse de 2003 para trás tem essa garantia, tem essa possibilidade, vai aposentar com os mesmos salários, toda vez que tiver aumento os da ativos e inativos vão ter. Tem. Mas de 2003 para cá, quem tomou posse, não é culpa nossa. Muito servidor procura, fala, Roberto, mexe nisso, mexe naquilo. Não, é federal. Não temos como mexer nessa regra. Essa regra é clara. Então, hoje, não é proporcional, de 2003 para cá é proporcional, e não é paridade mais. Então, eles vão receber proporcional na hora de aposentar. Vamos esclarecer isso aí. Quer dizer, o aposentado aposenta com salário e aí não vai ter na mesma proporção o aumento da ativa tem. Isso. É diferente. Isso quando fala paridade. Sim. Agora, quando fala integralidade, se eu estou ganhando hoje 5 mil, eu aposento com 5 mil, beleza. Agora, se for de 2003 para cá, eu vou pegar 100% das minhas contribuições, fazer a correção monetária delas, somar e dividir pelo número de meses que eu contribuí, e vai dar uma média um pouquinho menor. Então, eu já não vou ter o salário que eu tinha na ativa, eu vou aposentar com um salário menor. Então, essa foi uma discussão na Câmara, teve que dar parecer. Isso é de 2003. Isso é de 2003, é lei complementar da Constituição. De 2003, não temos o que fazer. É de cima para baixo a lei, Roberto, nós temos que seguir. Eu vi lá na discussão na Câmara, acompanhando, que existe uma preocupação também de fazer com que as aposentadorias sejam um pouquinho maior do que são hoje. Sim. Essa é uma outra possibilidade. É uma outra possibilidade. Como é que isso pode acontecer? Então, isso aí, só para deixar claro para você, servidor, presta atenção. Você que tomou posse de 2003 para cá, você não tem integralidade e não tem paridade. Beleza. Do jeito que está o INSS, é 100% de todos os benefícios que você contribuiu nesse período. Com a reforma que está sendo proposta, que foi apresentada para nós na terça, nós vamos pegar as 80 maiores contribuições, 80% delas, e catar as maiores. Aquele mês que você recebeu maiores. Então, você faz a média de tudo e descarta as 20 menores. Você vai pegar o filé. Então, você pegou os 80 maiores, a tua média vai ficar maior. Então, se nós aprovar essa reforma, nós vamos poder dar essa vantagem para a categoria. Se nós não fizer essa reforma e vier de cima para baixo, vai catar 100%. Então, vai pegar, como você diz, a costela e o filé e misturar e vai sair uma média baixa. Nós, com a reforma, nos foi apresentado que será dessa forma. Então, nós vamos ter uma vantagem. Só vai ter o filé. Isso, vai dividir o filé e aí vai pegar uma média alta. Às vezes dá igual da integralidade. Dá uma média melhor, né? Com certeza. O Roberto, essa questão das contratações, então me estabelece uma outra questão. Quando
quando fizer concurso, não sei se a lei proíbe, mas tem que estabelecer idade para fazer o concurso, né? Isso tem um teto de idade, porque senão, entendeu que é o negócio? Como é que vai fazer isso? Isso pode ser feito, ou estabelecer até tantos anos para fazer o concurso? Luiz, o ideal seria isso, mas é ilegal. É ilegal. Porque senão a gente fica vendo... Um velho que nem eu não arruma emprego. A gente vê isso. O único edital que eu pude perceber que exige que dá essa opção, é para o militar. Então o militar tem que ter idade tal. Se ele passou daquela idade, ele não pode ser. Mas tirando dos militares, você consegue cometer uma injustiça grave também, porque às vezes a pessoa não teve a oportunidade a vida toda, conseguiu fazer um curso depois de uma certa idade, quer fazer um concurso e ela é impedida. Então, mesmo que o edital conste isso, abre uma possibilidade para o candidato questionar judicialmente e reverter. Então, eu não aconselho, eu como advogado, eu como servidor, botar data no concurso. Eu como sindicato, eu como vereador, eu não acho viável. Seria bom para o Instituto, mas no geral a gente estaria cometendo uma injustiça. Preconceito com idade. Preconceito com idade, né? Porque isso era uma forma de fazer uma equidade. O que a gente pôde perceber é que na proposta que está sendo apresentada é que se nós exigir que o servidor tenha no mínimo 10 anos de serviço público, ou às vezes no caso de 20 anos de serviço público municipal, isso sim, nós podemos exigir que o camarada trabalhe, pelo menos contribua para essa poupança. Eu dou um exemplo de poupança, mas não é poupança. A gente paga a previdência, esse dinheiro a gente não vê ele mais, ele não volta. Se a gente pedir demissão, ele não volta, não é da gente. Eu falo poupança porque facilita para a compreensão, porque sempre que a gente contribui para alguma coisa, a hora que você precisa, você vai lá e tira de volta. E o INSS, a Previdência e o Previnha, precisa saber que isso tá tudo, o dinheiro está investido e rende todo mês, né? Com certeza. E o rendimento sempre é maior do que a poupança. Nós temos regras a seguir para aplicar também. Então, só um percentual pequeno que pode colocar na poupança, o resto tem título do governo, tem tal aplicação, essa aplicação. Rendimentos altos. E isso tem que ser em bancos oficiais. Outra coisa, Roberto, a mulher fez uma pergunta lá, uma funcionária, que tem que explicar muito claro. Por exemplo, mas outro dia a prefeitura tirou dinheiro do IPREVI. Isso não pode, não existe, não tem a menor possibilidade, né? Não, isso como se diz... Isso é crime. É uma interpretação errada que fez. Não aconteceu. Aqui em Nova Zelândia, eu acompanho desde do FUNPREV, que em 93 foi criado o FUNPREV, depois transformou de fundo em instituto, aí tirou a autonomia do prefeito, e recentemente eles devolveram para o prefeito nomear o presidente. Que é um equívoco. Que eu sou contra. Sou contra, manifesto publicamente. Acho que é o servidor que tem que administrar esse fundo, o dinheiro é dele. Isso. Eu sou a favor de deixar claro isso aqui. Tem que ser misto, mas a maioria tem que ser uma comissão de um conselho, mas a maioria tem que ser de servidores, não tem nenhuma dúvida. A Previ do Banco do Brasil não é o governo que indica o presidente, são os seus membros. Eu sou contra o prefeito, nomear na canetada o presidente do Instituto. E isso eu falo e é a minha postura de antes, da agora e da frente. Eu falo isso sempre. Vamos no momento certo, vou cobrar isso do prefeito. O prefeito tem conhecimento disso, todo mundo tem, publicamente. Vez ou outra eu faço vídeo a respeito desse tema. Muito bem. Roberto, mais alguma coisa que você queira? Espero que a gente tenha ajudado a clarear essa discussão. Deixar claro essa questão aí, é muito importante essa questão, é muito importante para a comunidade, para a sociedade. Espero que tenha ficado claro. Se tem mais alguma questão importante que você queira colocar, Roberto, fique à vontade, essa Câmara aqui é sua. Então, eu queria desabafar para o servidor o seguinte, qualquer reforma da Previdência não é para dar direito para a gente, mas para garantir direito. Então, às vezes, dá a impressão que a postura da gente é muito, muito firme para que tenha que fazer essa reforma e tal, mas é porque eu estou vendo atrás da serra, eu estou vendo a necessidade no futuro. Então, se a gente continuar no ritmo que está, hoje é 580 mil. Em 2026, a estimativa é que pode chegar a 900 mil mês. A retirada do dinheiro da prefeitura. O aporte que o município vai tirar do seu recurso próprio e passar para o Instituto.
Então, hoje, numa folha de pagamento de 780 mil que o Instituto tem, 600 é pago pelo município, mas então não tem muito sentido ter a previdência própria. Vamos pegar os 180, o município vai pagar também, mas isso eu sou contra também, porque se o município ficar com 100% dessa responsabilidade, ele vai ter poder de pegar os 80 milhões que está lá. E aí, isso não é viável. 80 milhões é dos servidores. Esses 80 milhões é da sua aposentadoria. Mesmo que o município no futuro pense que toda vez que faltar dinheiro o município tem que pagar, mas nós não podemos deixar isso acontecer. Então, entre acontecer propostas mirabolantes, propostas indesejáveis para os servidores, eu sou a favor da aprovação de fazer uma reforma mais branda, mais favorável ao servidor nesse momento, dar um fôlego para a administração. O importante é que seja garantidora. Com certeza. Tem que nos garantir no futuro. Porque hoje a gente contribui e não sabe nem por que está contribuindo. Muitas aposentadas e aposentados que tiveram lá na terça-feira teve a oportunidade de ver. Quem está aposentado tem seu direito adquirido. Não sofra, não desespere, não preocupe. Vai mudar nada. Não vai mudar nada, direito adquirido. Quem tem o tempo hoje completo é direito adquirido. Quem falta 3 anos para se aposentar é direito adquirido. Quem falta alguns anos a mais, na pior das hipóteses, vai pagar 50% de pedágio. Então, aqueles servidores da área insalubre, hoje essa reforma não vai mudar muito. Nós já seguimos a legislação federal na questão insalubre, porque não temos uma lei municipal que regulamente a súmula vinculante 33, que dá o direito de aposentadoria especial para o servidor insalubre. Então, hoje, o que se aplica no INSS está sendo aplicado no Instituto. Não vai ser prejudicado, não vai interferir em Todo nada. mundo pode ficar tranquilo. Eu acho assim, você servidor que não pôde estar lá na segunda, está vendo o nosso crescimento agora, que tiver dúvida, pode mandar mensagem, dúvida no meu particular. Se eu não souber, eu vou buscar com o atuário, vou buscar informar. Tem que ter garantia nesse negócio. Com certeza. Tanto é que nós estamos se informando de todas as formas, buscando todos os conhecimentos, exemplo de outros institutos. Assessoria de especialistas. Assessoria e tal, e buscando informações. Por isso que eu peço, servidor que tiver alguma dúvida, nos mande. Agora é a hora da gente esclarecer, tirar as dúvidas, para não ter nenhum problema no futuro. Muito bem. Meus amigos, muito obrigado, Roberto. Obrigado. Espero que tenha esclarecido. É a função da TV Resende Web colocar essas questões, todas as questões que interessam para a comunidade. Estamos encerrando aqui mais um Toró de Parpite. Domingo que vem a gente está de volta com mais um Toró de Parpite, com informação para vocês, com coisa que interessa para vocês, tá bom? Muito obrigado, até lá. Abraço aqui, viva Nova Resende, a Vila dos Cafezais. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada.